Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a se colocarem em pés, já abrindo a sua Bíblia, segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 20, versículos 1, 2, 3, 12 e 17. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, um texto bastante conhecido, eu passo a ler para ganharmos tempo. Diz assim a Bíblia: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Versículo 12. Disse ele: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E a igreja diga amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Queridos irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração enquanto eu orava essa semana a respeito dessas mudanças constantes que nós estamos enfrentando e nos adaptando. A cada mês, a cada semana, a cada decreto, nós nos deparamos com o desconhecido. É exatamente isso que o rei Josafá, mesmo com a sua vasta experiência de combate, ele vivencia nesse momento da sua vida, do seu reinado em Judá. A Bíblia diz que uma confederação de nações se reúnem para lutar contra Judá. Esses inimigos eram inimigos tradicionais de Judá e de Israel. Os povos da montanha, amonitas, meunitas, eunitas, habitantes dos montes ou das montanhas de Seir, e eles decidem se congregarem, se ajuntarem e se oporem a Judá. Um levante hostil contra essa nação, que era governada pelo rei justo Josafá. E Josafá recebe aviso de que ele vai ser atacado. Ele não tem noção, não tem a extensão ou a percepção clara de quem é o inimigo, de quantos vêm contra ele. Ele vai travar uma batalha contra o desconhecido. A única informação que ele tem é de que eram mais aqueles que vinham contra ele do que a guarnição de Israel. Essa era a informação. Os inimigos vêm para tomar, para destruir. Existe uma raiva, um ódio que é cultivado de geração em geração por essas nações e que agora eles querem despejar a sua ira contra Judá. E Josafá, dentro desse cenário de desconhecido, nesse momento ele pode ser
classificado ou definido por duas coisas. O texto diz no versículo 3 que Josafá teve medo. Ele teve medo do que ele tinha que enfrentar. Ele teve medo do desconhecido. Ele teve medo do inimigo que era maior do que ele. Mesmo sendo um rei, mesmo sendo um ungido de Deus, mesmo sendo um homem de oração, mesmo sendo alguém que frequentava a casa de Deus, mesmo sendo um reformador, porque a Bíblia diz que os feitos de Josafá estavam inteiramente ligados à restauração do culto, da adoração a Deus, da devoção ao Deus de Israel. Mesmo sendo esse homem fiel, ele teve medo do desconhecido. Naquele momento ele era definido por alguém que tinha medo. E mais, versículo 12 que nós lemos, diz a Bíblia, a palavra do rei ao Senhor: em nós não há força, e não sabemos o que faremos. Mas uma coisa que definia Josafá naquele momento era a sua total incapacidade física e intelectual. Porque ele diz: em nós não há força contra essa tão grande multidão. Então ele não tinha força para lutar. E ele ainda diz: e nós não sabemos o que fazer. Ele não tinha estratégia definida para batalhar essa guerra. Ele não sabia o que fazer e ele estava com medo. Esse momento na vida de Josafá era definido por medo e por incapacidade. E o desconhecido nos deixa, amados irmãos, com medo e também nos mostra a nossa incapacidade. Mas esse texto não termina assim. Essa história não termina assim. E o título da mensagem que eu quero rapidamente pregar é Vencendo o Desconhecido. Eu não sei o que vem amanhã, eu não sei o que vai acontecer dentro desses 15 dias, mas eu sei de uma coisa: o Deus de Josafá é o Deus que está conosco, e nessa peleja não tereis de pelejar, mas o Senhor é quem pelejará por vós. E diante disso, Josafá, ele toma algumas atitudes. A primeira dela, versículo 3, diz que Josafá temeu e se colocou a buscar o Senhor. A primeira atitude diante do desconhecido é buscar a Deus. Quando nós não temos força, quando nós não temos capacidade, é hora de nós reconhecermos, é hora de nós recorrermos, é hora de nós buscarmos aquele que tem todo poder e domínio nas suas mãos, e Ele está nesse lugar, igreja. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz a Bíblia: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo entregues diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu faço aqui, amados irmãos, um grifo nesse texto. A Bíblia diz: sejam conhecidas e entregues diante de Deus as vossas petições. Não é apenas fazer Deus conhecido da nossa necessidade, mas é pegar nossa necessidade e falar: Deus, eu não posso, mas eu entrego nas tuas mãos. Aleluia! Glórias a Jesus.
Às vezes nós tornamos conhecido a Deus, isso parece até soar de forma antagônica, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Então qual é a função, a finalidade, a intenção da oração? Não é fazer Deus conhecido, mas é pegar aquilo que eu não posso resolver, amado irmão, e colocar na mão daquele que pode todas as coisas. Você está entendendo? E pode glorificar o nome de Jesus. Ele quer que você entregue para Ele essa causa. Ele quer que você entregue para Ele essa batalha. Ele quer que você entregue para Ele essa afronta. Porque aquilo que eu não posso resolver, Deus pode resolver. Aleluia. Aquilo que eu não sei resolver, Deus sabe resolver, igreja. Você ainda crê assim? Então entrega para Deus nessa noite. Entrega essa causa na mão de Deus, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu anotei uma frase aqui do pastor Enival. Ele disse: a oração conecta o altar ao trono, a fraqueza do homem à onipotência de Deus. Nós nos conectamos com Deus por meio da oração. É a nossa chance, é a nossa oportunidade de falar: Deus, eu não consigo, eu não sei o que fazer, eu já tentei de tudo, eu não tenho condições, mas Deus, toma aqui, está na tua mão, Deus, o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor faz. Ele pode, igreja. Josafá pôs-se a buscar a Deus. Versículo 5, a segunda atitude dele: e pôs-se Josafá em pé. Ele se colocou em pé. A segunda atitude é não se deixar vencer pelo medo, é não se deixar tomar pelo desespero e se levantar. Não é hora de parar, igreja. Não é hora de deitar. Não é hora de se esconder num quarto. A Bíblia diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. Aleluia. Josafá podia se esconder, mas ele se colocou de pé, e quem se põe de pé demonstra disposição. Você quer vencer o desconhecido? Quer vencer o desconhecido? Então tenha disposição hoje. Se coloca de pé. Ergue a cabeça. Volta a fazer aquilo que Deus colocou na tua mão para ser feito. Não é hora de abandonar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Não é hora de recuar. É hora de você se colocar em pé na presença do Senhor, e Deus vai te dar o livramento. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2, é muito interessante, eu vou ler porque Deus vai falar com você. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ele se colocou de pé. A Bíblia diz assim: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele ficou de pé, mas não foi pela sua própria força. Olha só, tem momento da vida que a gente até quer se colocar de pé, mas não consegue. Só que Deus, Ele não vê apenas a ação. Deus, Ele olha a intenção. Deus, Ele olha a disposição. Ele fala para Ezequiel: põe-te em pé e eu vou falar com você, Ezequiel. Ezequiel está lá, irmãos, naquele momento difícil, não consegue se levantar, mas ele tem disposição. Então o Espírito de Deus vem. E ele coloca Ezequiel de pé. Talvez você chegou aqui hoje sem força, irmão. Aí dentro tem uma disposição, mas acabou a força. A palavra de Deus diz que Ele dá vigor ao cansado
e Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Se você não conseguiu se levantar ainda, Deus vai te levantar. O Espírito de Deus vai entrar na tua vida. Você crê nisso? Pode erguer a tua mão. O Espírito de Deus vai te colocar de pé, porque Deus sonda o teu coração e Ele conhece a tua disposição. Aleluia. Até para a gente descer tem que se colocar de pé. Jeremias capítulo 18, versículo 1 e 2 diz a Bíblia: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta e desce. Não é fácil buscar a Deus. Não é fácil você romper madrugadas na presença de Deus. Tem que ter disposição. E chegou um tempo da igreja demonstrar a Deus disposição. Porque eu creio que é no meio da crise que Ele manda avivamento. É no meio da crise que Deus abre porta onde não tem porta e faz caminho onde não tem caminho. É no meio da crise que Ele mostra, que Ele faz a diferença na vida daqueles que o servem. Aleluias. Eu estou sentindo Deus aqui, igreja. É no meio da crise, a gente não sabe o que fazer. Ecalamandarai. A gente fica com medo, mas o nosso Deus, Ele está conosco, igreja. E ainda que aos olhos humanos eles pareçam uma multidão, e nós estamos sujeitos a decretos, a determinações, a movimentos, a manipulações dos homens, mas o nosso Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Ele é o dono da igreja, e Ele é quem peleja as pelejas da igreja. Ele tem vitória para nós. Terceiro, versículo 6 diz o texto: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus? Pois Tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na Tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá reconheceu a grandeza de Deus. Josafá enalteceu a soberania e a força de Deus. O teu problema pode ser grande, mas o teu Deus é maior do que todo problema. Aleluia! Glórias ao Senhor. Eu fico com as palavras de Davi: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse que vem contra o exército do Senhor? Quem é esse que se levanta contra a igreja do Senhor? Disse Jesus: a porta ou as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! Oh, glória, aleluia, aleluia. Versículo 12, eu vou correr porque o tempo já foi. Disse Josafá: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Em nós não há força, não sabemos o que fazer. Josafá, ele termina esse versículo falando algo lindo, irmãos. Não temos força, não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos não estão olhando para a circunstância. Os nossos olhos não estão olhando para decretos e determinações humanas. Os nossos olhos não estão olhando para a economia mundial. Os nossos olhos estão postos em Ti, ó Deus. Quem está olhando para o alto e pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Espere em Deus. Espere em Deus. Josafá esperou em Deus. Ele viu além das circunstâncias. Ele parou de olhar para a terra e começou a olhar para o céu.
E alguém já disse que quando todas as portas se fecham na terra, Deus ele abre uma porta no céu. Um jovem essa semana, ele mandou uma mensagem para mim falando: pastor, se tiver alguém precisando de uma vaga aí para qualquer coisa, eu estou à disposição. Falei para ele: meu filho, fechou a porta? Ele falou: fechou a porta. Aí na hora eu disse para ele assim: fique em paz, porque o nosso Deus ele sempre tem uma porta aberta. Agora a gente só tem que orar para saber onde que ela está, porque ela já foi aberta. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? A porta já foi aberta. Deus ele vai te direcionar, Deus ele vai te orientar e ele vai te levar até essa porta aberta. Espera em Deus e a vitória virá. Estou finalizando, versículo 17, como lemos, diz o texto: nessa peleja não tereis de pelejar. É a palavra de Deus. Josafá confiou na palavra de Deus. Josafá creu na palavra de Deus. Igreja, acima de toda e qualquer palavra humana, nós estamos fundamentados na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus tem garantias para nós. Nós estamos alicerçados na rocha. O vento vem, a chuva vem, as circunstâncias vêm, os imprevistos vêm, mas nós estamos firmados na rocha. Jesus ele tem vitória para nós. Olhai para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele tem vitória para nós. E para finalizar, Josafá louvou a Deus. Versículo 18 e 19, eu acho lindo esse texto. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E você sabe o que aconteceu quando eles começaram a louvar a Deus? Os inimigos começaram a se degladiar, os inimigos lutaram uns contra os outros. Amada igreja, existe um mistério na nossa adoração, existe um mistério no nosso louvor. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Quando você adora a Deus, as barreiras caem por terra, as dificuldades caem por terra, e o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Você pode louvar a Deus nessa noite? Erga a tua mão, glorifica, exalta. O desconhecido está aí, mas o Deus de Israel é quem peleja por nós. Oh, essa história terminou com uma grande celebração. Essa batalha terminou com um grande louvorzão, com uma grande adoração ao Deus que vive e reina para sempre. Sabe o que eu quero te dizer? Essa sua batalha vai terminar com o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida. Você recebe isso? Você recebe isso? Se ponha de pés comigo em nome de Jesus. Aleluia. Ore calaba yaserebecandoremanai. E calamandara xerabacandarai. Quem tem adoração adora. Quem tem louvor, louva. O Senhor está quebrando barreiras, está quebrando armadilhas, está desfazendo a obra do inimigo. Adore a Deus, porque Ele ainda cura. Ele é o Senhor que te sara. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, igreja. O nosso Cristo, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele salva, aleluia. Tem alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus, a reconciliar-se com Ele?
Tem alguém que deseja hoje entregar sua vida para Jesus ou reconciliar-se com Ele? Eu estou correndo aqui porque eu quero fazer uma oração pela igreja. Tem alguém aqui no nosso meio? Se tiver, pergunta para essa pessoa se ela deseja hoje fazer essa confissão pública, entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, ser de Jesus, fazer parte da família de Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Você aí que está ouvindo pelas ondas da internet, pelo canal no YouTube, se você deseja entregar sua vida para Jesus, é agora. Dobra o teu joelho, abre o teu coração, deixa as lágrimas rolarem. Se você deseja reconciliar com Jesus, é agora. A igreja vai orar, aleluia, e você vai voltar a ter comunhão com Deus. Eu quero orar por você nessa noite que não sabe o que fazer. Você está diante do desconhecido, não precisa sair do seu lugar. Eu não sei se é enfermidade, não sei se é com você, com a tua mãe, com o teu pai, com a tua casa, se é o teu emprego. Eu quero que você nessa hora erga a tua mão bem alta assim, ó. Nós vamos orar agora. Você está diante do desconhecido, não sabe o que fazer e reconhece que não há poder em você. O nosso Deus vai pelejar a tua peleja, a nossa peleja, e Ele vai mudar essa história. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que nesta hora nós oramos, firmados na Tua palavra. Senhor, nós declaramos que confiamos somente em Ti, nossos olhos estão postos em Ti. Oh meu Deus, a igreja, Senhor, entrega-te nesta hora essa causa, essa peleja, essa situação, se é enfermidade, ó Pai, se é uma porta de emprego, ó Deus amado, tudo nós colocamos diante do Senhor agora e pedimos a Tua intervenção. Opera, Senhor, milagres, fortalece aquele que está fraco, dá coragem, ousadia àquele que está temeroso. Pai, renova, renova o ânimo e dá vitória à Tua igreja para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Pai. Você crê nisso? Glorifica o nome de Jesus. Deus te abençoe.